Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. Apresentar um bebê recém-nascido na igreja é bíblico? Eu creio que todas as igrejas evangélicas fazem isso. Talvez muitos não vão concordar com a minha resposta, mas a verdade é que apresentar bebês na igreja, como a maioria das igrejas fazem, não é bíblico. Era algo apenas da lei e a Bíblia prova isso. E eu tenho prova que isso era algo da lei. No nosso tempo não tem, mas fiquem tranquilos que eu vou explicar à luz da Bíblia. E no final do vídeo eu vou dizer por que, mesmo não sendo bíblico, mas é algo até importante apresentar uma criança na igreja hoje, mesmo sem ser bíblico. Alguns dizem que é bíblico e é do Novo Testamento, porque está escrito no livro de Lucas que Jesus foi apresentado. Mas o livro de Lucas não é Novo Testamento. Está no Novo Testamento apenas na divisão da Bíblia, mas a história que ocorreu nos quatro evangelhos, bem como a vida de Cristo, pertence à lei. Gálatas 4 e verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então Jesus nasceu e morreu sob a lei. Ele veio cumprir a lei. Tudo o que aconteceu nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, pertencem à lei. Está apenas na divisão bíblica, no Novo Testamento, porque foi escrita no Novo Testamento. Jesus, quando curou um homem, Mateus 8, verso 4, Jesus disse: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, veja bem, sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Vamos analisar o versículo. Veja que mandou mostrar ao sacerdote. Sacerdote era uma função do Velho Testamento. No Novo não tem. E também mandou apresentar a oferta conforme ensinou Moisés. Se refere à lei mosaica. Ainda existia um templo, ainda existia lei. A lei terminou na morte de Cristo. E a igreja começou em Atos 2 e segue até hoje. Vamos ler agora o texto de Lucas 22, do verso 21 ao 24. Eu vou lendo e explicando ao mesmo tempo. Veja na sua tela. E quanto os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, lhe foi dado o nome de Jesus, que pelo anjo fora posto antes de ser concebido. E cumprindo seus dias da purificação, veja bem, purificação, algo do Velho Testamento, segundo a lei de Moisés. Veja bem, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, no templo que foi destruído no ano 70. Veja bem, para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Que lei é essa? É a lei mosaica. Veja o que diz: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto da lei do Senhor. Um par de rolas ou 2 pombinhos era algo cerimonial da lei. Hoje isso não existe. Então veja que foi um ritual judaico da lei. Os 8 dias foram cumpridos, é da lei, e os dias da purificação. Veja que diz, segundo a lei de Moisés,
levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. E veja que diz: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Primogênito é o primeiro filho. E Jesus foi circuncidado. Na lei era tudo ou nada. Então quem acha que deve apresentar uma criança porque Jesus foi apresentado, vai ter que circuncidar o menino. Na lei era tudo ou nada. Tiago 2, verso 10 está escrito que quem fizer essas coisas, por ela viverá. Mas se tropeçar em um só ponto, é culpado de todos. É tudo ou nada. Não adianta catar aquilo que te interessa e deixar o resto para trás. Então essa forma de hoje das igrejas apresentarem bebês foi adaptado, não é conforme a lei mosaica. E no Novo Testamento nunca citou um bebê sendo apresentado. Então não existe. As igrejas hoje, para defenderem o ato de apresentar criança, não podem se basear nesta passagem, e nem pelo fato de Jesus ter sido apresentado por algumas razões quando analisamos o texto. Veja que era menino, macho ao 8º dia e era também circuncidado. E também diz que era o primogênito, o primeiro filho. Também era circuncidado também e era ao 8º dia. Maria e José apresentaram uma oferta, um par de rolas ou 2 pombinhos, sinal que eram pobres. E a pessoa que apresenta seu filho, ela dá alguma oferta conforme ensinou Moisés? Eu acho que não. Mas então você pode perguntar, se é errado apresentar um bebê na igreja, será que isso é errado? Não é errado. Embora não tenha no Novo Testamento, mas não é errado. É um ritual para consagrar a criança a Deus, conforme Jesus foi consagrado. Embora não exista no Novo Testamento, mas podemos ver que é um ritual das igrejas nos dias atuais. Tudo que é feito por fé é aprovado e aceito por Deus. Não há nenhum problema em fazer isso. Pelo contrário, é algo bonito. Então não tem nada de errado apresentar uma criança na igreja. Pelo contrário, eu acho bonito esse ritual para consagrar a criança a Deus. Jesus foi apresentado para consagrá-lo a Deus. Era um ritual da lei, mas não há problema nenhum nos dias atuais apresentar uma criança a Deus, né? Tudo que a pessoa tem, a pessoa apresenta a Deus. Até um carro, quando a pessoa compra, ela ora e apresenta a Deus, porque foi algo que ela adquiriu, né? Foi abençoado por Deus. Tudo que a pessoa tem, compra, adquire, a pessoa apresenta a Deus. E quanto mais um filho, né? Apresentar o filho a Deus, para que Deus abençoe esta criança. Não tem problema algum. Então a questão aqui foi apenas que não existe no Novo Testamento. Isso era um ritual 100% da lei mosaica, né? Mas quem faz, a maioria das igrejas fazem, não há nenhum problema, de maneira nenhuma. É isso aí então. Eu creio que no começo alguns não compreenderam, mas no final aqui conseguiram compreender. Quem chegou até o fim conseguiu compreender, né? Então se você gostou, dá um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu posto 3 ou 4 vídeos por semana. Se você não for notificado, entre e veja os últimos vídeos que você vai encontrar os vídeos atualizados. Então é isso aí. Obrigado e até o próximo.